Então, tudo isso que eu falei até agora tem a ver com essa tarefa de você me dar uma pergunta em linguagem natural e eu gero SQL. Essa história digamos assim, apesar de ter um constraint de papers, é um pouco estranho, porque você imagina que a ferramenta magicamente, sozinha, sem perguntar nada ao usuário, entenda o que o usuário está querendo do banco de dados. Isso, se for pensar em 2 segundos, não é muito razoável. O que seria mais razoável é você ter uma ferramenta, que é um chatbot ou parecida, que tentasse entender o que o usuário quer de dados e, se não entender, volte ao usuário e pergunte alguma coisa a ele. Então, essa coleção de assuntos, exemplos que eu vou dar agora, vai na direção do que é chamado de Conversational Text-to-SQL, ou seja, gerar SQL a partir de uma conversação com o usuário. Então, eu vou falar 2 segundos sobre os benchmarks, depois sobre duas ferramentas diferentes. Bom, claro que quando você pensa nessa história de Conversational Text-to-SQL, o povo que criou os benchmarks para Text-to-SQL tenha corrido atrás de criar benchmarks para essa situação conversacional. Então, esse povo aqui, de Yale, desse laboratório, é o mesmo povo que fez o Spider 1.0 e 2.0. Eles foram atrás e geraram uma quantidade razoável de sequências de perguntas ao banco de dados que, digamos, tinha um cara de diálogo com o banco de dados. Então, nota aqui que os 200 pontos de dados com 138 domínios que aparecem dos dois lados, na verdade, é o Spider 1.0. Então, esse primeiro aqui tem um número bastante grande de diálogos, mas o segundo é muito mais. Então, é uma coleção bastante grande de diálogos. Então, benchmarks existem. Mas detalhe, né? São benchmarks em cima daqueles bancos de dados do Spire, que, como eu falei, são bancos de dados que a maior parte deles tem 3, 5 tabelas. Então, você imaginar que com um banco de dados com 3, 5 tabelas, você vai criar um diálogo muito rico? Não vai. Porque você esbarra na própria falta de complexidade do banco de dados subjacente. Esse aqui é o limitador desses dois benchmarks aqui. Bom, o primeiro paper que eu queria comentar com vocês é esse paper aqui que bateu no. Esse aqui é o VLDB do ano passado, tá? É que o VLDB tem um ciclo de suspensão de trabalhos ao longo do ano. Então, o paper apareceu na revista do VLDB em dezembro de 2024 e ele foi apresentado no VLDB de agosto de 2025. Tá? E tem o código da ferramenta aqui, que é uma coisa importante. Essa ferramenta tem um nome estranhíssimo, né? Interact, eu acho que tem a ver com X de interação, sei lá, por que razão eles encontraram para criar uma ferramenta com nome tão estranho. Essa ferramenta não é exatamente para você implementar diálogos em cima de um banco de dados. Ela usa diálogos para resolver ambiguidades do banco de dados, ou ambiguidades da pergunta do usuário. Isso é um negócio bem interessante, porque a maior parte dos problemas que a gente acaba encontrando quando vai gerar SQL tem a ver com um problema de ambiguidade que eu vou tentar traçar. E aí eles criaram uma sistemáticazinha que, na verdade, o que eles estão tentando fazer é resumir a consulta SQL que estão gerando, pedir para o usuário rever a consulta que foi gerada e perguntar se alguma coisa ele quer mexer. Esse perguntar aqui é bem interessante porque eles usam uma questãozinha de múltipla escolha,
para o usuário apontar onde é que estão os problemas. Tá? Então, a palavra-chave dessa ferramenta daqui é resolver ambiguidades. Tem, de onde é que tem as ambiguidades? Se você começa a olhar o que está nesses benchmarks e analisar o que acontece quando as ferramentas erram, você vai descobrir algumas coisas que eu já comentei aqui, mas deixa eu organizar melhor. Primeiro, é a ambiguidade do nome da coluna. Então, é muito comum você ter um banco de dados com montes de tabelas com uma coluna chamada nome. É o nome do país, é o nome da cidade, é o nome da montanha, é o nome disso, é o nome da coluna. Então, quando o usuário fala de nome, se ele não der uma pista um pouco melhor, a ferramenta fica perdida, porque tem muita tabela com a coluna com o mesmo nome. Então, isso é um problema. E não adianta você dizer que você vai mudar o nome das colunas. Não é bem assim. A segunda questão, que eles chamam de ambiguidade de saída, ambial output, no fundo é uma outra coisa que é, de certa forma, até boba, mas que causa um problema danado na hora de você testar essas ferramentas. Quando você cria o que seria o SQL padrão, ou seja, o usuário o que tem nesses benchmarks? Uma pergunta em linguagem natural e a tradução padrão do SQL para aquela pergunta. Ora, se a pergunta padrão produz uma resposta em qualquer ordem, digamos, você me dê os alunos da informática, aí você devolve os alunos da informática em qualquer ordem. Bom, a resposta está certa? Não, no fundo está. Ninguém se preocupou em responder em ordem alfabética, qualquer coisa assim. Se a LLM gera o SQL e a resposta não está na mesma ordem, ou em ordem nenhuma, que o Golden Standard, o padrão do SQL, retorna, comparar essa pergunta padrão com a pergunta gerada para LLM acaba sendo uma chatice. Você tem que pegar a resposta das duas, as ordens das colunas pode estar diferente. Elas podem até devolver as mesmas colunas, mas não na mesma ordem. As linhas são as mesmas linhas, mas não na mesma ordem. Então é bom que você defina um pouco mais como é que você quer a resposta da pergunta sem evitando essas ambiguidades. Aquele tal do benchmark, o BERT, se eu me lembro, as perguntas deles tinha a pergunta em si, depois uma frase assim: responda em ordem decrescente do CR, ou alguma coisa assim que impusesse uma ordem na resposta. Sem isso, fica difícil você analisar. Então, isso é um problema. As duas questões são mais ou menos óbvias também. Linguagem natural é bastante ambígua, então quando o usuário pergunta alguma coisa em linguagem natural, pode ter ambiguidade aí que não seja exatamente o nome da pergunta. E ambiguidade de valor. Essa ambiguidade de valor não é exatamente aquilo que eu comentei antes, que 10 significa saúde. No banco de dados Mondial, que é sobre dados geográficos, tem uma tabela de países que tem o nome do país e a sigla do país, aquelas três letras que designam o país. Então, na tabela de países tem country name e country code. Quando você vai olhar nas outras tabelas que aparece o país, quer dizer, qual país a cidade do Rio de Janeiro está, eles colocam name ou country simplesmente como nome da coluna. Aí fica ambíguo, você não sabe se ele se refere ao country name ou country code. Normalmente, no Google, o que eles usam é o country code. Então, não adianta procurar Brasil na coluna de país da cidade do Rio de Janeiro. Você tem que procurar Bravo. E isso é bem comum. Então, a ambiguidade de valor, na verdade, tem a ver com o que exatamente está sendo usado para representar o que dentro do banco de dados.
Aí tem uns exemplinhos aqui que são bem simples, né? Ambiguidade de coluna é você, quando o usuário quer dizer qual é a posição do jogador no ball. O que é a posição? É pelo nota dele, é pelo número de sei lá o quê? O que ele quer dizer com posição? Pode ser coisas diferentes, né? A saída, eu já comentei, né? Quando você dá a saída, você vai dizer em que ordem está a saída, ou não vai dizer ordem nenhuma e as coisas vão. Essa é a ambiguidade da pergunta que é até interessante. Qual é o artista mais produtivo? Bom, mais produtivo sobre o que perspectiva mais produtivo sobre o volume de dinheiro que ele arrecada com as músicas dele, ou é o mais produtivo em número de músicas que ele escreveu? Não sei o que quer dizer mais produtivo, né? Então, isso é uma ambiguidade inerente. E de valor aqui, eu uso Texas, mas é a mesma coisa que eu comentei, usar o nome do acrônimo. Bom, o que eles propõem? Eles propõem, quando eu olhei essa figura aqui, eles, pô, que legal essa figura aí. Como eu comecei a entender a figura, mas como eles fazem isso? Bom, vamos lá. Então, o que é o ciclo aqui? Tipo, o usuário faz uma pergunta, ele gera um SQL, o SQL roda, bom, o SQL pode não rodar, então você tem que fazer alguma coisa aqui. Aí ele pega o SQL e pega uma amostrinha da resposta daquela pergunta que foi gerada aqui e passa para o usuário. Então, aqui é que é o pulo do gato. Aqui é que eles vão perguntar se tem alguma coisa que precisa ser clarificada, tem alguma ambiguidade que eu não consegui processar no SQL. Então, essa coisa em cinzinha daqui é o pulo do gato. Aí, quando eu olhei, eu disse, sim, ainda por cima, essa coisa em cinzinha aqui, que tem essa dupinha, eles geram uma espécie de múltipla escolha a partir da consulta do SQL e do processamento que eles fizeram do SQL. Mas, pô, mas como assim? Como é que você vai gerar uma pergunta em múltipla escolha de uma coisa tão confusa quanto essa? Na verdade, se você olhar o GitHub deles, o prompt deles é isso aqui. Mas como assim? Mas é que para cada uma dessas coisas, né, existe uma coleção de perguntas pré-fabricadas que eles colocam no prompt. Então, o que eles estão usando aqui é o Few Shot Learning, da maneira mais simples possível. Então, o que tem de interessante, que é essa geração de uma múltipla escolha para perguntar se essa coisa é aquela, ou detectar, pedir ao usuário para resolver ambiguidades, ou pedir ao usuário para classificar alguma coisa, tudo isso aqui é gerado simplesmente com um prompt bem simplesinho e um bando de exemplos fixos. Não é nem dizer que os exemplos variam de acordo com a pergunta, não, os exemplos são fixos. Como é que a gente descobre isso? Bom, a única maneira de descobrir que não está no paper é olhar para o código. Esse dito aqui dele está bem arrumadinho. Aí você vai direto lá nos prompts que eu fiz, né? Qual é a mágica que eles estão fazendo? Se tem alguma coisa aqui no prompt. Aí quando eu olhei o prompt, esse prompt é muito simples. O que eles fazem é fazer pré-programado uma série de exemplos para dar exemplo do que ele quer com resumo da pergunta, o que eles querem com desambiguação, e aí como é que eles querem que isso seja traduzido por uma múltipla escolha. Isso aqui é simplesmente exemplo do prompt, nada mais. Bom, aí eles testaram três coisas diferentes. Isso também é uma coisa interessante no texto. Primeira coisa ok, não vamos encher muita paciência do usuário. Simplesmente pergunta ao usuário se o SQL está certo ou está errado. Então, quando ele chama de Simple User Feedback, é pura e simplesmente você apresentar a pergunta que foi gerada, o SQL que foi gerado, e pergunta ao usuário, sim, está certo ou não está errado. Sim.
Depois tem essa questão de classificação, que é essa coisa meio mágica de montar uma múltipla escolha com as, vamos chamar, entre aspas, dúvidas que a LLM teve e pediu ao usuário para esclarecer simplesmente respondendo a múltipla escolha. Eles, de novo, não querem encher muita paciência do usuário. E a terceira coisa que tem aqui, essa aqui, é porque simplesmente você não fica muito tempo nessa interação, não. Você faz 2, 3 vezes, depois de 2, 3 vezes é o que é, e executa. Tá? Então, word stopping é porque simplesmente tem uma técnica de parar logo que percebe que não vai dar para consertar a consulta. Então, tá? Bom, aí eles testaram essas coisas nesses datasets aqui, o Perkins que eu já falei, o Kaggle eu já falei, o Spider eu já falei. Esse WikiSQL aparentemente alguma coisa fantástica, com 80 mil perguntas, mas é besteira, porque isso aqui são 26 mil bancos de dados de uma tabela só. E são 2, 3 perguntas sobre aquela tabela. Então, isso aqui é um benchmark bem trivial, que eu não sei nem. Até pensei que não precisasse mais. E aí, é, acho que aqui já dá para. Aí eles começaram a brincadeira. Se eu passar exemplos, 3 exemplos daquelas coisas que eu quero, passar 5 exemplos daquelas coisas que eu quero, aquele promptzinho, né? Qual é o efeito disso? Aí, no fundo, se vocês olharem o efeito de passar 3, são esses conjuntos de dados aqui. Esse conjunto de dados aqui não é muito diferente. Então, não adianta você sobrecarregar o prompt que não vai dar muito resultado. Então, isso aqui é uma mensagem. A outra mensagem é isso aqui. O baseline é executar fácil, executa o GPT-4 e vamos ver o que isso que dá. Nos exemplos que eles usaram, o baseline foi bem ruimzinho. O outro é simplesmente pergunta ao usuário sim ou não. Bom, melhorou um pouquinho com relação ao Precision Recall, mas não muita coisa. Essa história de fazer múltipla escolha, ele já tem um resultado melhor. Você vê que de 88 para 92 em Precision, ou 86 para 90 em Recall, é um pulo razoável. 100% ou mais, mais ou menos. Né? Quando você coloca o early stop, ou seja, pare, não fica enchendo muito o saco, a coisa cai. Ou seja, parar antes de fazer o número de interações que eles colocaram aqui, o máximo 4 interações, não é uma boa ideia. Você perde precision recall. Então, o que a gente aprende com esse tema? No fundo, a ideia de você gerar uma múltipla escolhazinha e não encher muita paciência do usuário parece dar resultado para desambiguar as perguntas. Como é que eles geram a múltipla escolhazinha? Na verdade, eles dão exemplos. Exemplo da pergunta em base natural, a tradução em SQL e qual seria a múltipla escolha para desambiguar aquela pergunta. 3, 5 exemplos desses hard-coded no prompt. Nada muito complicado. E isso dá um resultado bem razoável. Né? Você vê de 5 para múltipla escolha, aqui 7 é bem razoável. Aqui 4, aqui 6, aqui 4. Então, o Bird é um pouco mais desafiador do que os bancos de dados estão lá. Então, o moral da história, esse paper aqui. Eu pulei um bocado de detalhes desse paper, mas esse paper aqui é alguma coisa bem interessante. No fundo, o que ele dá, a mensagem dele é, com um pouco de esforço, você consegue melhorar o desempenho do texto SQL fazendo
perguntas simples ao usuário. Não tente adivinhar tudo, porque essas ambiguidades aqui que eu estava comentando, esses tipos de ambiguidades aqui, não tem como resolver isso. Uma ferramenta automática que vai resolver essas ambiguidades. Então, pergunta ao usuário, mas pergunte de uma maneira inteligente. Essa é a mensagem. Bom, agora deixa eu pegar aqui uma dissertação de mestrado do Matheus, que ele defendeu no ano passado. Isso aqui já tem um ano e meio. Agora vamos falar de diálogo de banco de dados, diálogo em cima de banco de dados, verdade. O que esses diálogos têm de interessante? Se eu pegar essa primeira linha daqui e mostre os aeroportos mais movimentados, com o nome da cidade e a capital do país, onde aquele aeroporto está localizado. Essas duas linhas aqui são uma pergunta completa. Não é um resuminho, é uma pergunta que o usuário fez, que exprime tudo que ele quer do banco de dados. Aí o sistema vai lá e dá a resposta. Aí o usuário faz uma seguinte pergunta: agora eu quero que você me mostre detalhes sobre as fronteiras desses países. Bom, que países são esses? Esses países aqui se referem ao resultado da consulta anterior. Então, essa linha 4 e 5 aqui não é uma consulta completa em cima do banco de dados. O sistema tem que interpretar que essa consulta foi feita no contexto da consulta anterior. Então, para ele processar, para o sistema dar uma resposta, ele tem que modificar a pergunta do usuário e complementar essa consulta com a informação que veio do contexto. Então, isso aqui é uma maneira de economizar tempo do usuário, permitindo que ele se refira a algo que ele já perguntou no diálogo. Só que o sistema tem que identificar o que é isso que ele perguntou que vai complementar aquela consulta. Então, isso aqui é uma característica típica desses diálogos que a gente gostaria de capturar. A outra coisa que aparece é que o usuário aqui está focado em aeroportos, países e tal. Aí, de repente, ele pode dizer: não, agora eu estou interessado no Rio de Janeiro. Ele está mudando o contexto. Isso não é uma pergunta ao banco de dados. Isso aqui, ele está mudando o foco dele para ser agora no Rio de Janeiro. Aí pode acontecer alguma coisa interessante, né? O que é Rio de Janeiro? Tem umas 8 cidades, né, chamadas Rio de Janeiro, além do estado do Rio de Janeiro e por aí afora. Então, Rio de Janeiro, você podia até inferir que o usuário está se referindo a essa cidade. Ele pode estar se referindo à cidade da Colômbia, né? Então, é bom a gente perguntar ao usuário o que ele está querendo dizer com Rio de Janeiro. Aí ele tem que desambiguar a pergunta dele. Então, esse 7, 8, 9, 10 tem a ver com uma mudança de contexto e com outro fenômeno que é: vamos desambiguar o que ele quer. Uma vez que ele desambigue, ou seja, é o Rio de Janeiro, essa cidade aqui, né? O usuário pode perguntar qual é a população. Bom, implicitamente ele está dizendo qual é a população da cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro do Brasil. Então, aqui é outro exemplo de uma consulta parcial, mas esse é a mesma coisa que está aqui em cima. Então, isso aqui é um exemplo de um diálogo típico que você está extraindo dados do banco de dados, mas não está obrigando o usuário a formular consultas completas. As consultas podem ser parciais, podem depender do contexto anterior que é implícito, ou seja, as consultas anteriores, as perguntas anteriores, ou pode se referir a um contexto que foi explicitamente definido pelo usuário. Então, é essa brincadeira que a gente quer fazer. E aí, o que o Matheus implantou foi uma coisa bem simples. Então, um agente usando o React. O que esse agente aqui se preocupava? Bom, esse agente ia se preocupar em manter o contexto e completar as consultas parciais e, eventualmente, mudar contexto explícito, né? Então, o papel do controlador de diálogos é exatamente o que diz: controlar o diálogo.
papel dessa outra ferramenta, isso aqui é o agente, só tinha um agente e uma ferramenta. O papel da ferramenta é processar o texto e gerar um SQL. Então, essa ferramenta aqui deve receber uma pergunta completa do usuário, não uma pergunta parcial. Isso ela não sabe o que fazer com ela. Então, o papel do agente de diálogo é completar e produzir respostas completas e passar para a ferramenta e depois ver se a resposta foi adequada. Então, seria uma coisa simples assim. Aí, bom, o que isso tem de interessante? O sisteminha, do jeito que eu estou mostrando para vocês, não tem lá tanta coisa interessante. Como a gente React é uma ferramenta que a gente já passou uma hora e meia discutindo como é que faz. O problema de uma coisa dessas é você testar. Testar SQL já é chato, daqueles motivos que eu comentei para vocês. Você pega consulta que vem da ferramenta, os dados podem estar em ordem diferente, as colunas podem ser outras, enfim, uma chatice. Quando você está testando diálogo, as coisas só pioram. Testar um diálogo é uma coisa muito chata. Então, o que o Matheus fez... aliás, essa coisa que está aqui legível à direita é o prompt que está por trás do agente que controla o diálogo, é um prompt funcional. O que foi interessante na dissertação do Matheus é que ele criou uma outra ferramenta que gera diálogos de teste. Lembra que aquele diálogo lá que eu comecei, essa parte da apresentação, foi feito pelo pessoal de IRIO a partir do banco de dados, dos bancos de dados lá do Spider. Mas e se você tiver o seu banco de dados favorito? Como é que eu vou testar uma ferramenta de processamento de diálogos em cima do meu banco de dados favorito? A gente sabe que esses benchmarks são meio contrários. Às vezes as coisas funcionam bem no benchmark, mas não funcionam bem na vida real. Então, eu quero pegar um banco de dados na vida real e testar para ver se a minha interface funciona. Então, o que o Matheus fez foi criar diálogos artificiais em cima do seu banco de dados. E aí, isso foi uma ferramentinha. A outra ferramentinha é pegar esses diálogos artificiais e exercitar a interface que você está querendo testar para ver como é que ela funciona. Então, são duas coisas diferentes, né? Uma que eu estou dizendo que é uma ferramenta para criar esse diálogo de teste, e a outra é para simular como se o usuário estivesse exercitando a interface do banco de dados. Isso aqui é bem mais interessante de construir. Então, como é que funciona a ferramenta para construir diálogos de teste? Ele faz uma coisa que o Matheus fez, é uma coisa interessante. Esse aqui é uma espécie de esquema entidade de relacionamento com Mongo. Se você, em vez de how many people, eu já coloquei essa pergunta para vocês, né? Quantas pessoas vivem nos países democráticos no Mar da Arábia? Isso aqui é uma pergunta meio grande, né? Mas você nota que essa pergunta aqui, ela começou com países democráticos, população, depois ela navegou para as províncias desses países, e aí das províncias ela navegou para o mar, e do mar ele foi procurar o Mar da Arábia. Então, se você olhar para esse esquema relacional, você consegue, para esse esquema de estado de relacionamento, você consegue inventar um diálogozinho. O diálogo começa aqui, depois continua para cá, depois continua para cá. Então, a gente olhando para o esquema relacional, para o diagrama referencial do esquema relacional, a gente consegue construir o que eles chamam de joint combinations, são sequências de joins que passeiam por dentro do banco de dados. E aí, a ferramenta, essa ferramenta aqui, ela extrai, digamos, cria essas combinações de joins, e aí para cada nó do join, ele vai lá, pega a tabela e cria uma pergunta em linguagem natural e a tradução dela em SQL. É complicado fazer isso? Nem tanto, porque não é text to SQL. Eu sei
qual é a tabela que eu quero consultar e eu sei o que eu quero fazer com aquela tabela. Então, gerar a linguagem natural, gerar o SQL dois versos da mesma moeda. Então, o que a ferramenta dele faz para cada nozinho dessa sequência de joins, ele gera a pergunta em linguagem natural e gera a resposta em SQL ao mesmo tempo. E guarda isso num diálogo estendido. Isso aqui é o mesmo diálogo que a gente tinha antes, só que ele tem mais uma outra coisa aqui chamada de intenção. A intenção aqui é a interpretação do que o usuário estava perguntando. Aquela primeira pergunta lá que eu fiz é a mesma coisa. Mas a segunda pergunta, a intenção do usuário é pegar as fronteiras dos países que foram resultado da primeira consulta. Então, a intenção é, usando a lista dos países da pergunta anterior, né, aquela que tem os aeroportos, né, pega a fronteira desses países. Então, essa intenção aqui já me diz que o que ele quer, o que o usuário quer é pegar o resultado da pergunta inicial. Isso aqui é gerado automaticamente. Um join começa por aqui, continua para cá. E o SQL, esse SQL que está aqui, é simplesmente a tradução dessa pergunta em linguagem natural, como esse SQL é a tradução dessa pergunta. Então, gerar esses diálogos estendidos é o que esse prompt esperto aqui faz. Mas isso é algo não muito complicado. O pulo do gato foi descobrir que a maneira de gerar o diálogo é simular como se você estivesse passeando por dentro do banco de dados. Que, na verdade, foi assim que aquele povo lá de Yale fez à mão. O que ele está fazendo aqui, via esse prompt esperto, é gerar a mesma coisa que o pessoal de Yale fez à mão. E aí a gente gera, então, esses diálogos estendidos aqui, que tem a dica do que a gente deve interpretar como sendo a interpretação da pergunta do usuário e qual é o SQL. E aí tem uma outra ferramenta que testa uma interface. Essa interface aqui é aquela que eu comentei com vocês, que tem um agente e uma ferramenta. O que esse agente de teste aqui faz? Bom, ele pega uma coleção desses diálogos, pega uma interação do usuário, né, user utterance, passa para a interface do conversacional e vê o que ela responde. E compara a resposta que a interface deu com a resposta esperada que está no diálogo estendido. E fica fazendo isso e vendo o que está acontecendo. No final, ele testou isso aqui com, com dois bancos de dados. Na verdade, testou com mais bancos de dados. A gente já testou isso aqui com uma meia dúzia deles. Mas pegou primeiro o Mondel, que é esse que tem esse diagrama um pouco maiorzinho, gerou 50 maneiras de passear pelo esquema do Mondel, que são esses joins, né? Esses joins não são diálogos muito profundos, você vê que tem 50 deles e mais ou menos 3 passeios por dentro do banco de dados para cada diálogo, né? E aí testou. Bom, testou com aquele agente que é a interface do usuário, ele tem memória, é um React da vida, então ele deve funcionar bem. Então, realmente, o agente, do jeito que foi implementado, em 100% dos casos, ou seja, dessas interações do usuário, ele acertou qual era a intenção do usuário. A ferramenta que gera as queries errou 10% das perguntas geradas pela ferramenta de SQL não coincidiram com a resposta esperada. Agora, todos os diálogos, todos esses 50 diálogos aqui, o sistema conseguiu entender os passos do usuário, que o usuário estava perguntando. Só que em alguns pontos, por isso aqui não é
1% a mais. Em algumas situações, a ferramenta de teste teve que refazer a pergunta para a interface do usuário. Então, esse nó aqui, esse check response, se for, ele pode ficar aqui, digamos, insistindo com a interface conversacional até a interface responder alguma coisa decente ou estourar o número de tentativas. Bom, mas isso era com a ferramenta bonitinha. Que tal a gente fazer uma ferramenta ruim? É fácil você fazer uma ferramenta ruim. Você simplesmente faz uma ferramenta que não tenha memória. É um sistema de diálogo com o usuário que não tem memória. Então, quando você pergunta um usuário, a gente simula uma pergunta do usuário, ele não vai lembrar da pergunta anterior. Então, é claro que o desempenho foi muito pior dessa ferramenta sem memória. Mas o ponto interessante é, se aqui desse 60% e aqui desse 60% em duas ferramentas de interface de usuário muito diferentes, esse sistema todo de criar os datasets de teste e criar essa ferramenta de teste não estaria funcionando. Realmente tem que estar diferente aqui. Como vocês estão vendo aqui, foi diferente. Então, dataset, o diálogo de teste e a ferramenta de teste realmente conseguem diferenciar entre um comportamento decente e um comportamento indecente. Aí a gente testou com um outro banco de dados, que na verdade era o banco de dados que a gente queria criar uma interface conversacional. Esse banco de dados aqui está em produção. De novo, não foi muito diferente do Mongo. Em alguns casos, a interface do usuário não conseguiu descobrir o que o usuário queria. Bom, mas enfim, essa história de agente conversacional, de certa forma, é alguma coisa bem óbvia, né? No seguinte sentido, você não pode esperar que uma ferramenta que pega a pergunta do usuário e magicamente no final produza a resposta do usuário em presença dessas coisas ambíguas que literalmente ocorrem no banco de dados. Seria bom a gente ter um diálogozinho com o usuário, seja para desambiguar a pergunta, seja para permitir que o usuário faça perguntas parciais. Então, a ideia de ter um conversational agent em banco de dados faz todo sentido. Então, o que eu mostrei agora foi como é que a gente usa. Desculpa, voltar. Como é que a gente usa diálogos para desambiguação? Eu expliquei aqui no VLDB do ano passado, para o VLDB desse ano, em agosto agora, e uma interface, uma discussão um pouco mais complicada, que o objetivo é a gente realmente descobrir como a gente implementa interfaces que oferecem diálogos ao usuário. Tá bom, mas mais do que isso, como é que a gente testa essas interfaces, que não é lá uma tarefa tão simples assim. Bom, então chega de eu falar.